Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília desta segunda-feira, hoje já 18, né? 18 de março de 2024, abraçando os nossos irmãos em todo o país, também os irmãos que estão no exterior. E deixa eu mandar um abraço aqui, agradecer todo o carinho aqui dos nossos queridos companheiros de trabalho, os irmãos que nos dão suporte, que estão aqui fora das câmeras, nos bastidores, mas são tão importantes quanto todos nós que aparecemos aqui pela TV Manaim, canal 126 e canal 85 também. E temos aqui o nosso irmão Yuri e também o nosso irmão Josias, né? Não é o nosso JJ, é o Josias Nunes, o 02, que está capitaneando a nossa equipe aí de bastidores, né? Grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pelo trabalho que os irmãos aqui estão sempre nos ajudando. E também a você, claro, que acompanha a nossa programação e que está sempre orando aqui por todos nós. Falar em orar, vou passar aqui alguns nomes, mas orar porque os irmãos estão aniversariando, como o nosso pastor Etian, que pegou uns dias de folga, está revendo parentes, filhos, netos, lá em Florianópolis, né? E o pastor Erli de Florianópolis e todos os pastores lá de Santa Catarina estão mandando um grande abraço ao pastor Ian, que fez aniversário sábado passado. Então, parabéns, nosso querido pastor Etian, que está no sul do país, revendo a família. Muito importante isso. Obrigado, querido. E abraço, pastor Erli. Também, quem fez aniversário sábado, esse aqui o pastor Aníbal Neri conhece de trás para frente, né? É o nosso Zeno, lá de São Mateus. Gente muito boa, irmão. Recebi uma foto aqui. São Mateus, conheço há muito tempo. Pastores orando por ele. Aqui tinha uns 20 pastores. De trás pra frente você fala de muito tempo, né? De muito tempo, Muitos anos, Zeno. Mais ou menos uns 30. Tá aniversariando hoje, né? Não, ele fez sábado. Sábado? Fez sábado. Parabéns, meu irmão Zeno. Zeno é gente da melhor melhor qualidade. Um abraço a você, família aí. Um abraço, querido. Deus possa abençoá-los. E quem tá aniversariando hoje é a irmã Elza. Ela tem 80 anos. Ela é mãe do Cláudio, lá de BH. Está aniversariando 80 anos, que Deus abençoe a senhora, viu? Receba o abraço do seu filho e, claro, nossa aqui da Rádio Manaim também. Quem está aniversariando também é a jovem GCL. Ela mora em Uberlândia, Minas Gerais. E a sua mãe, viu, GCL? A irmã Joselita, lá de Marabá, no Pará. Pastor Aníbal também conhece Marabá. Já passou por lá também, não é? Não passei assim. Mas conhece, né? Eu já fui num seminário lá. Dei uma aula num seminário lá. Lá também é bem fresquinho, né? Eu, Adaíso e Pita tivemos lá. Tá certo. Um abraço ao nosso povo aí de Marabá, no Pará. E a GCL. Turma boa, conheço muita gente de lá. Isso. Pastor Zé Hilton, né? Pastor Zé Hilton tá lá. Clédito, aquela turma toda. Meu Deus. Um abraço então à nossa irmã GCL, que tá aniversariando, recebendo abraço aí da sua mãe, a irmã Joselita, claro, e nossa aqui da Rádio Manaim. Tá bom? E parabéns a todos os aniversariantes do dia. Mandar um abraço aqui para nossa irmã lá de Afogados, lá em Recife. Nossa irmã está participando conosco aqui. Deixa eu pegar o nome dela direitinho aqui. A nossa irmã Suzana Soares está sempre acompanhando aqui a nossa programação. Grande abraço, viu? E a irmã Elza, que tem 80 anos, tá? Ela está internada. Então, vou pedir aos irmãos que estejam orando por ela, né? A irmã Elza, 80 anos, ela está lá em Belo Horizonte, ela é mãe do irmão Cláudio. Orar por ela, vão restaurar a sua saúde, né? Vamos orar por ela, tá bom? Recebi a foto aqui, o pastor Aníbal vai gostar, hein? Tem um irmão nosso aqui, o Albertânio Júnior, lá de Vila Gabriel Passos. Ele esteve lá visitando a tia Josenice. Isso, lá na Ibirapuã, na Bahia. Falei assim, Kleber, recebi aqui essa informação. Estive lá e conheci a tia Josenice. Eu mandei pra ele aqui, agora é sua tia também. Muito bom. Um abraço, obrigado, querido, pela foto, um abraço, nossa tia Josenice aí acompanhando. Um abraço que o nosso irmão Leonardo tá lá nos Estados Unidos, USA, também acompanhando a nossa programação. Um abraço, Leão. Nosso irmão Léo, Deus abençoe a você e toda a família, viu? Muito bem, queridos, vamos iniciar o nosso pós-madrugada de hoje. Hoje estamos recebendo aqui os pastores Aníbal Neri, Fabiano Polonini e pastor Alcilésio Santos. São os pastores que estão conosco aqui nesse pós-madrugada. O texto trazido nessa manhã pelo pastor Aníbal está em Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 16. Eu pedi ao nosso querido Josias para colocar na tela para a gente o texto, para os irmãos que estão pela TV Manaim, canal 126 e canal 85 da Sky Livre.
Isso, o texto está aí na sua tela. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, é o Senhor Jesus está falando, viu? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, para a gente iniciar aqui o pós-madrugada, deixa eu perguntar ao pastor Aníbal Neri, o contexto de todo esse capítulo aqui é um contexto onde o Senhor Jesus está falando aos discípulos sobre a partida dele dessa terra, retornando ao Pai. Então ele começa falando, ele está ali e ele chama os discípulos, né? E começa a falar desse momento em que ele iria retornar ao Pai, aos céus. E eles então ficam tristes, eles ficam confusos, né? Tanto é que eles começam, o pastor Aníbal colocou na mensagem alguma coisa sobre, eles começam a perguntar: olha, Senhor, nós não sabemos para onde vais, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Eles começam a ficar confusos. E também isso traz uma profunda tristeza no coração daquele homem, porque o Senhor Jesus começa a falar de todo o calvário que ele iria passar, e o Senhor percebe isso, e nós vamos falar isso mais à frente, hoje ainda, claro. Pedro, Tiago e João são os que ficam mais entristecidos, e o Senhor os leva até ao Monte da Transfiguração. Enfim, e o Senhor diz: olha, não fique com o coração perturbado, não se turbe o vosso coração. O capítulo 14 começa assim. Não se turbe, não fique com o coração inquieto, perturbado. O Senhor estava dando uma mensagem de conforto no momento de incerteza daqueles homens, né? E é onde nós vamos começar aqui sobre isso, pastor. O Senhor Jesus começa instruindo a eles ali. E apesar de parecer que seria uma notícia ruim, não. Porque se Jesus não fosse, o Espírito Santo não viria. O Senhor diz isso: olha, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E ele estará com vocês ou convosco até o fim. E muitas vezes, assim como os discípulos, nós também não entendemos certas coisas que acontecem, certos posicionamentos do Senhor, mas estava tudo sob o controle. O Senhor Jesus fala sobre a necessidade dele ir, mas que ele voltaria. Paz, Senhor, pastor Aníbal. Paz, Senhor Kleber. Paz, Senhor, aos irmãos que nos ouvem mais uma vez, aos companheiros que estão aqui conosco, pastor Polonini, Fabiano Polonini, pastor Alcilésio, Pedro, né? Alcilésio e Pedro. Eu não sabia que tinha Pedro, né? Pedro também, Alcilésio Pedro. Né? E também o pastor Jaderson, né? Teve que sair mais cedo um pouco aqui, estava aqui conosco. Kleber, esse momento aqui do capítulo 14, eu até fizemos essa referência na mensagem, né? Eu considero um momento maravilhoso. Realmente eles ficaram preocupados, se entristeceram, porque ter a presença do Senhor Jesus com eles era toda a segurança. Sim. Nele estava a resposta que eles precisavam, nele estava a salvação, nele estava ali toda a operação, as curas, os milagres, as maravilhas. Eles estavam vendo tudo aquilo. Quando o Senhor diz que agora iria partir, realmente entristece, e as dúvidas vêm: Senhor, nós não sabemos o caminho, Senhor, mostra-me o Pai o que basta, né? Mas o Senhor começa a dar a eles aqui a segurança. Primeiro, como você mesmo lembrou, o texto no capítulo 14 começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus dizendo. Então, o Senhor dá a eles a segurança. Agora, tudo que você falou, Kleber, a tristeza deles e a expectativa era o cumprimento de um projeto, o projeto do Pai, que é o projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que se tinha em todo o Velho Testamento era a figura do Pai e a figura profética do Filho e do Espírito Santo, mas aqui se cumpre a presença, né? A dispensação de Deus através do Filho. E aqui o Senhor anuncia para eles que iniciaria o derramado do Espírito Santo. Perfeito. O Consolador ficaria convosco. Mas
A bênção aqui é que o Senhor também os alivia quando ele diz assim, ainda um pouco. Era pouco. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Ou seja, até o sacrifício dele, que estava próximo. Aqui eram as últimas instruções aos discípulos, né? Ele estava ensinando, explicando toda a obra, todo o projeto. Mas aqui o texto, ele diz assim, mas ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Então isso aqui é uma coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo, olha, o mundo não vai me ver, o mundo não recebe o Espírito Santo, quando o Senhor diz aqui no versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Senhor está dizendo exatamente isso. Ele está falando, olha, o mundo não vai receber o Espírito Santo, o mundo não vai me ver mais, mas vós me vereis, vós tem o Espírito Santo, que estará convosco, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Senhor falou com você, o Espírito Santo vai te lembrar. Isso é interessante, porque nós vamos aprendendo do Senhor e você está numa situação, está numa escola, está num trabalho e você precisa, o Espírito Santo de Deus te faz lembrar de toda a palavra do Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso, isso é segurança para nós. Então esta bênção aqui que o Senhor, ele preparou, ele vai dando toda a segurança para eles. Diz ó, se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Então, quem é que pode rogar ao Pai? Quem é que pôde rogar ao Pai o derramado do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo para habitar conosco? Só o Senhor Jesus. Então, aqui ele rogou a quem? Ao Pai. E rogou o que ele rogou ao Pai? Ele rogou outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, aqui está a obra completa de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, neste momento aqui, o Senhor concede esta bênção deles ouvirem o cumprimento de toda a obra do Espírito Santo. E o que significa para nós ter o Espírito Santo? Ele diz assim, a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, lá no versículo 27. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, repete novamente, não se atemorize. Então o Senhor está dizendo, se você tem o Espírito Santo, você tem a paz, você tem um consolo. Nós até lembramos na mensagem, Kleber, né? E você gosta de ir aos originais da Bíblia e por muitas vezes, faz sempre bem, Paráclito, né? Que é advogado, que é defensor, é aquele que cuida, é aquele que te defende. Então vejam, nós temos o Espírito Santo conosco, que nos livra, que nos defende, que fala conosco, que nos orienta. Então é o consolo, você precisa de um socorro, o Espírito Santo é consolador. Você está precisando de alguém que te defenda, o Espírito Santo é o Paráclito, é o defensor, eu sou advogado também. O Senhor está dizendo outro consolador, porque ele é um, né? O Senhor Jesus. Então é uma operação maravilhosa e gloriosa. No grego também, essa palavra, o consolador, que o senhor colocou muito bem, Paráclito, também tem um conteúdo de chamado para estar ao nosso lado. Isso. Proximidade, né? Proximidade. Isso aí. É a mesma palavra que está lá em João 2:1, quando fala sobre advogado. Temos um advogado, a mesma palavra. É a mesma palavra. Chamado para estar ao nosso lado, para julgar a nossa causa. Olha que coisa. Maravilha, hein? Maravilha. Isso é bom demais, né? Maravilha. Pastor Fabiano Polonini também conosco. Só um complemento, claro. Você falou de advogado. O advogado é exatamente isso, né? O advogado, ele toma o seu lugar. Isso, perfeito. Exato. Você tem uma causa que você não consegue resolver, você chama o advogado, dá para ele uma procuração. É assim que funciona, não é? Exato. Dá para ele uma procuração. Ele toma o seu lugar. Ele vai te defender, ele entende a sua causa e tal. Aí imagine o Senhor advogando por nós. Maravilha. Você não sabe nem tudo que você está passando, mas ele conhece todas as coisas. Todos. Então é um advogado maravilhoso. O Senhor Jesus é o advogado e aqui ele está dizendo que o Espírito Santo
também é outro advogado, é outro consolador, é outro paráclito. E Que maravilha. tomou o nosso lugar. Foi na cruz, assim, tomou o nosso lugar. Você sabe Exatamente. que a minha profissão Eu é sou essa, advogado, né? Sou advogado. E Perfeitamente. quando a gente olha isso aqui, a gente vê que tipo de advogado que nós somos, né? Nada, né? Você tem o AB, não vale nada, né? É o Senhor que cuida de tudo. Senhor que cuida de tudo, glória a E Deus. pegando esse gancho que maravilhoso, Resolve uma coisinha ou outra, né? de outro consolador, Mas pastor o Senhor Polonini, resolve tudo. no original grego, a palavra outro consolador quer dizer outro igual, outro semelhante. Maravilha, Isso é maravilhoso, maravilha. né? E o que quer dizer isso? Aí eu anotei aqui. O Senhor Jesus declara que era necessário ele ir para o Pai para que o Espírito Santo viesse como intercessor, não só como intercessor, mas como advogado, e não só como advogado, como conselheiro, e não só como conselheiro, mas também consolador. Maravilha. E muito mais. Muito mais. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar. E o Espírito Santo leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis até o Pai. A função do Espírito Santo não é fácil, não, hein? Mas faz muito bem, né? Mas faz muito bem. 100% Executa perfeito, 100%. completo. Paz, senhor pastor. A paz do Senhor, Cléber, os pastores aqui, né? Lembramos mais uma vez o pastor Jadson que esteve conosco, pastor Aníbal, pastor Alcilésio Pedro, agora eu vou repetir isso aí. Não é qualquer Alcilésio, é Alcilésio Pedro. Pedro. Queria ter só a palavra de Pedro, né? 5.000 almas convertendo. Já pensou? É isso aí. Glória a Jesus. Meus irmãos, é interessante, né? Outro consolador, como o Kleber falou, está ao lado, está dando continuidade agora a esse projeto da Trindade, como o pastor Aníbal comentou, né? E queria chamar a atenção exatamente dentro do próprio versículo, que a gente consegue ver dentro do versículo, nessa expressão, ele vos dará. Você vê aí a própria manifestação da graça. Você não vê aí, ele vos venderá. Não, ele vos dará, é a graça. Por quê? Porque desse Pai, tudo vem dele, tudo vem de ti. Então, conforme o pastor Aníbal mencionou na operação do Pai no Velho Testamento, você olha lá no Velho Testamento, você vê o Pai dando tudo. Dando tudo para Abraão, dando tudo para Adão, dando tudo depois para Israel, dando tudo. Dando tudo no deserto. Ele deu maná, ele deu a água, ele deu lei, ele deu templo, ele Nada deu falta, povo, né? ele deu... Não, nada falta. Tudo vem de ti, é o nosso Pai. Glória a Né? Deus. Ele vos Glória a Deus. dará. Você chega no Novo Testamento, agora ele também continua dando. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa expressão, ele vos dará, é porque ele dá tudo. Tudo vem do Pai. Tudo vem do Glória a Pai. Jesus. Né? Então ele deu tudo no Velho Testamento, ele deu Jesus ali como filho, e agora Jesus roga ao Pai, e o Pai de novo, agora eu vou dar o Espírito Santo. Né? Então ele vos dará outro Consolador, ele vai dar o Espírito Santo. Então tudo vem do Pai. Né? E agora quando a gente vem e olha para essas operações, né, para essa dispensação do Espírito Santo, a gente vê que ela é convosco para sempre. Então não foi para um momento específico da história da igreja, foi para o dia de Pentecostes, não. Né? Nós não nos distanciamos do Pentecostes. O Pentecostes continua sendo uma realidade na vida da igreja. Então estará convosco para sempre. Então começou lá no início da jornada da igreja, lá com aquelas operações descritas em Atos dos Apóstolos, mas ela continua até os nossos dias. É o mesmo Espírito Santo. As suas operações, as suas manifestações, em prol da edificação da igreja, em prol de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, são atribuições do Espírito Santo. Então, da mesma forma que no Velho Testamento o Pai deu tudo, Jesus, depois no Novo deu Jesus, agora deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vem agora cumprindo o seu papel em preparar a igreja para o arrebatamento. Até porque esse para sempre também não é para sempre enquanto a igreja existir aqui não, porque depois ele sobe junto com a igreja e continua conosco para sempre, ou seja, esse para sempre é por toda a eternidade. Vamos estar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e agora com a igreja, né? E outro ponto que eu queria ressaltar é a própria figura do Pai mesmo, nesse aspecto da adoção, né?
Ou seja, eu rogarei ao Pai. Esse Pai que Jesus se refere é o Pai para nós também, porque Ele nos adotou, né, em Jesus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, Glória a Deus. estou rogando ao Pai, mas esse Pai não é só meu, não, porque em Jesus esse Pai, Ele, né, nos tornando filhos desse Pai. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, Ele é Glória a nosso Jesus. Pai. Ele quer ser também seu Pai, você, né, nosso ouvinte querido. Deixa Jesus entrar no seu coração, e você vai ter esse mesmo Pai também que vai te dar o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Olha, Glória a Deus. Pastor Alcilésio Pedro. Pastor Alcilésio Pedro Santos, ou Alcilésio Santos. Pastor, o Espírito Santo, ele foi enviado para dar, o pastor Polonina acabou de falar, né? Para dar continuidade à obra redentora do Senhor Jesus. Para santificar a igreja, né? Preparando-a para entregá-la ao Senhor Jesus no dia do arrebatamento. Agora, olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, ele estava aqui na terra e falou, olha, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Então, ele, de certa forma, entrega a igreja nas mãos do Espírito Santo. Agora, no arrebatamento é o contrário. Agora é o Espírito Santo que vai entregar a igreja nas mãos do Senhor. Porque no dia do arrebatamento, o Tessalonicenses fala sobre isso. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e encontraremos com quem? Com o Senhor nos ares. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Sim, maravilha. Olha que coisa. glória a Deus. E por isso que temos que nos consolar com essa palavra do Senhor. E quando eu falo a palavra do Senhor, não é só esse texto, mas toda a palavra. Que a palavra do Senhor é que nos prepara para esse grande dia do arrebatamento. Estamos vendo dias de lutas, de aflições? Sim. O Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, né? E ter bom ânimo não é ser ou estar animado. É estarmos preparados, perseverar em fé. Porque aqui os discípulos ficaram tristes, certo? Nós também temos nossos momentos de tristeza, de angústia, que o mundo nos traz, né? Mas nós temos esse Espírito Santo que habita em nós, que nos consola, nos conforta e nos lembra da promessa, da profecia que irá se cumprir. Paz, Senhor Pastor Celeste. A paz do Senhor, irmão Kleber, os companheiros aqui da bancada, você, querido ouvinte que nos ouvem nesta manhã. Muita coisa foi dita, né? Começar aqui pelas expressões que o Kleber usou quando estava aqui já preparando para falar comigo. Falou sobre dias difíceis, ter bom ânimo, né? Diante das questões e tantas outras coisas. O interessante é que isso é a operação do Espírito Santo. Nós falamos aqui do grego koiné, né? Paráclito. E até o pastor Aníbal citou, né? Aquele que intercede em favor de nós, mas chamado para estar ao lado, como você mesmo mencionou. Mas uma das traduções também é encorajar, reanimar e reviver. Então, olha que coisa interessante. Há um propósito. Nós falamos aqui do derramado do Espírito Santo, né? Qual o propósito é esse? Por que a igreja ela é revestida pelo Espírito Santo? Há um derramado do Espírito Santo sobre a igreja. Exatamente para isso, para preservá-la, para reanimá-la, para encorajá-la diante das adversidades. E nós temos aqui um resumo teológico, né? O Kleber estava aqui falando que o Espírito Santo, primeiro o Senhor, agora o Espírito Santo entrega de volta a igreja para o Senhor, não é isso? Né? Vai entregar. Então, veja bem, nós podemos aqui falar de ato e processo. O Pai elegeu, o Filho chamou, e agora o Espírito Santo vai conduzir essa igreja, encorajando, reanimando, consolando, confortando, né? Para que possa... Eu queria falar aqui de dois momentos. O momento que esses discípulos estavam passando, né? Não turbe o vosso coração, né? O coração estava turbado, mas como assim? O Senhor vai para o Pai e nós... Como é que ficamos, né? Como é que é isso? O Senhor é um consolador. Eu tinha até anotado aqui esse outro, né? Outro igual, né? Outro igual, do grego. semelhante isso.
o Senhor era o consolo ali naquele momento difícil. E o Senhor diz, olha, não vos deixarei órfãos, calma. Só tenta acalmar o coração deles aqui. E esse outro igual é porque a figura do Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, né? É Deus conosco, Emmanuel. Como é que o Deus está conosco? Através do Espírito Santo habitando em nós, né? Glória a Jesus. Então, é os três numa única pessoa da divindade, né? O Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que ali era um momento difícil. Havia uma perseguição, eles estavam preocupados daquilo que viria depois. Era o primeiro momento, né? Era o primeiro momento. Mas nós hoje, a igreja, ela vive esse momento também, que é o segundo momento. Ali era a subida do Senhor para o Pai. O segundo momento que a igreja vive, e o Espírito Santo tem essa função de preparar todas as coisas, é para o arrebatamento. É um outro momento. Estamos vivendo um momento difícil também. Mas qual é a nossa alegria? Qual é o nosso ânimo? Né? Eu gosto muito de usar essa expressão, que ele fala bem assim, ó, não turbe o vosso coração, eu vou para o Pai. E se eu for, eu voltarei. Para levar, como o pastor Polonini disse, né? Não é o Espírito Santo só por um momento, é para que está comigo para sempre na eternidade. E a pergunta é, ele foi. Morreu, ressuscitou, terceiro dia, está junto ao Pai. Então a promessa vai se cumprir. Se eu for, eu voltarei. E ele vai voltar. E o Espírito Santo está preparando toda uma igreja, está reavivando a cada dia, reanimando, encorajando, para que quando ele voltar, nós estejamos nesta posição de igreja fiel, aguardando na promessa, encorajados no Senhor, vencendo as lutas e as provas. Nós vamos entrar na eternidade, uma igreja revestida pelo Espírito Santo, ouvindo aquilo que o Espírito Santo está em nós. Então nós ouvimos aquilo, as profecias, ensinando. É o tema não só, né, da evangelização das crianças, mas também foi o tempo que o Senhor nos deixou, né? Ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Ele vai voltar, tem de bom ânimo, né? Não turbe o vosso coração. E como é que nós ouvimos? É se ele está em nós, né? Então ele é o nosso consolador, ele consola. O nosso consolo é, em breve, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Amém. Maravilha. Pastor Aníbal, eu estava olhando aqui, logo no capítulo 1 do Evangelho de João, e ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 14. João fala assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Por que João falou isso? Porque foi exatamente naquele momento que eu citei aqui, quando Pedro, Tiago e João, o Senhor Jesus, ele fala sobre isso, sobre todo o processo, todo o projeto, que ele iria ser perseguido, preso, traído, depois ele passaria pelo Calvário. E eles ficam tristes, porque eles, meu Deus, se com Jesus aqui já tem perseguição, imagine sem ele. Então eles ficam apavorados. O Senhor então leva Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração. Por isso que ele fala, e vimos a sua glória. E o Senhor se manifestou, se transfigurou ali. Ou seja, eles viram um pouquinho daquele Jesus da eternidade que João viu lá em Apocalipse. Né? Ele fala, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. E ali, o Monte da Transfiguração ilustra o fato de que o Senhor Jesus cumpriu tudo que tinha para ser cumprido pela palavra. Né? O Senhor até falou isso, né? O Velho Testamento era a sombra daquilo que viria. E ali agora, entre o Senhor Jesus, do lado dele, está Moisés e Elias, mostrando que agora a graça ocupa o centro de tudo. Não mais Moisés, tipificando a lei. Não mais os profetas ali, Elias, mas apenas o Senhor. Ali ele é o centro de todas as coisas. E quando nós pegamos a Bíblia, que foi escrita em hebraico, obviamente, o Velho Testamento, nós pegamos ali a primeira letra. A primeira frase no princípio criou Deus a terra. É o Bereshit, né? Mas você pega a primeira letra ali, é o Beit. E você pega a última letra do Velho Testamento, que é Amém, mas Amém em hebraico é a letra N, né? E que é Nun. Então quando você junta Beit e Nun, dá Ben. Ben é filho. O filho é o centro da Bíblia, do início ao fim, ele é o centro de todas as coisas.
Ele é o centro. E o Senhor disse assim: este é meu filho amado. A ele ouvi. A ele ouvi. E ouvir como hoje? Você pode perguntar, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando. Como é que nós podemos ouvir o Filho amado? Através do Espírito Santo, através da palavra viva, a palavra revelada, através dos dons espirituais. É assim que o Espírito Santo está agindo, porque ele ainda está aqui. É isso, né, pastor? O Espírito Santo ainda, aquele mesmo Espírito Santo que estava com a igreja primitiva, que estava com os apóstolos, é o mesmo que nós temos hoje em 2024? É o mesmo? Mudou alguma coisa? É o mesmo, pastor? Para sempre, né? A palavra diz aqui: estará convosco para sempre. Glória a Deus. É o mesmo Espírito Não Santo. mudou. Essa é a nossa garantia, né, Kleber? Nós não precisamos confiar em homens, nós não precisamos confiar nas pessoas, porque nós passamos, nós somos vulneráveis, o homem pode errar, mas o Espírito Santo, Consolador, é para sempre. O Espírito, o Senhor lembra aqui, de verdade, ou seja, ele revela toda a verdade da eternidade, revela todo o mistério, revela tudo aquilo que nós precisamos. Assim, o que você falou aí é maravilhoso, né? Ter lembrado aqui de João capítulo 1, onde fala da glória do unigênito do Pai. Então, veja, num período curto, a igreja primitiva, ela pôde ver ali duas coisas gloriosas: a presença do Senhor Jesus, a glória do unigênito do Pai e o derramado do Espírito Santo na sequência. E o derramado do Espírito Santo. E o que nós temos hoje? Nós temos o derramado do Espírito Santo, que revela o Filho. E o Senhor diz uma coisa aqui interessante: crede-me. Ele está falando com Filipe, né? Diz assim: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ó, Filipe, você está querendo o Pai. Porque Filipe queria cortar um caminho, né, Kleber? Tomé perguntou o caminho. Assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. Ele falou: não, eu já falei convosco, né? Ele fala que mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Sim. Ele disse: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. E o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé não perguntou mais nada. Certamente ele aceitou, como nós aceitamos também. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o novo e vivo caminho. É a verdade, é a vida que nos conduz à eternidade. Ele diz aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o único projeto, é a única bênção e é toda a bênção que nós precisamos e é suficiente para chegarmos ao Pai. Agora, quando o Filipe pergunta, ele diz assim: mostra-me o Pai, o que basta. Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor está falando do Senhor, me mostra o Pai, que era a experiência do povo judeu de todo o Velho Testamento. Era Abraão falando com o Pai, como você lembrou aqui. Então, mas aqui ele está dizendo: olha, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Eu estou fazendo a mesma coisa que o Pai faz. E o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa que o Pai e o Filho fazem. É a trindade, é a unidade da operação de Deus no Filho e no Pai. No Filho e no Espírito Santo. Então vejam, aqui o Senhor. Mas outra coisa que nos chama a atenção, né? E vocês citaram, acho que o pastor Alcilésio lembrou aí também, é: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Porque não há segurança maior para o homem, nós sabemos disso, qualquer homem sabe disso. Você pode não estar vivendo na presença do Senhor, mas sabe desse valor que é ter pai. E ter um pai que pode tudo. E ter um pai que te dá tudo, como o pastor Fabiano Polonini lembrou. Um pai que te dá tudo, um pai que pode tudo, um pai que é onipotente, onisciente, né? Onipresente. Então veja que coisa maravilhosa. E aqui o Senhor, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, que era uma preocupação deles. Nós vamos ficar sem pai? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, o pai está vivo. Aleluia. Ele volta porque está vivo. Glória a Deus. Ele volta porque está vivo. Que coisa maravilhosa. Que maravilha. Deixa eu chamar o pastor Poloni. Ontem, pois não, pastor.
Ontem nós recebemos muitas crianças ali na igreja, num encontro de crianças, um número grande. E dentre aquelas crianças, tinha 3 crianças que uma família trouxe. E aquelas 3 crianças, eles perderam o pai e a mãe, porque houve ali uma catástrofe, infelizmente, um momento muito triste para aquela família, onde o pai, infelizmente, assassinou a mãe. Ficaram aquelas 3 crianças. Conversamos com eles, oramos por eles, gostaram muito de estar ali naquele encontro. E um pequenininho falou assim, a tia falou assim, nós vamos pegar as caminhas de vocês, que está lá na casa de vocês, e trazer. E ele falou assim, mas não pode mexer, porque e na hora que minha mãe voltar? Olha, meu Deus. Então é o seguinte, ficar desamparado, né? E ali nós percebemos aquelas crianças sendo acolhidas pelo Senhor, tomadas pelo Senhor. Eles estavam alegres no evento, na presença do Senhor, pediram para orarmos por eles, né? Abraçamos ali aquelas crianças e você vê o Senhor dizer isso aqui que é coisa maravilhosa. Então, o pai passou, o meu já, né, já partiu para o Senhor. E você olhar e dizer assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós não estamos órfãos. Segurança. Maravilha. O pai está vivo. Nós temos um pai que olha está por nós. vivo. Maravilha. Só um comentário rápido aqui, Cleber. Claro. A palavra fala que o Senhor faz com que o órfão viva em família, né? Vive em família. Então podem ter, mas essas crianças têm um pai, há uma família em Cristo que o Senhor está preparando, né? Glória a Deus. Para a honra e glória do Glória a Senhor Deus. serão Maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Celésio, voltando ainda, né, no monte da transfiguração, que está, eu estou olhando aqui na minha Bíblia em Mateus 17, no verso 5, quando o Senhor, sai uma voz, né, de uma nuvem, e a voz diz assim, este é o meu filho amado. No original grego aqui, a palavra filho amado é aquele que é unido a Deus. Ó, um outro consolador, igual, semelhante, idêntico. Esse é meu filho amado, ou seja, unido a Deus, em quem me comprazo. Comprazo aqui no grego é aprovo. A ele escutai-o. No grego aqui, escutai-o é escutar com atenção e se entregar. Maravilha. Será que você que está em casa acompanhando, é isso que você tem feito? Você tem ouvido, você tem se entregado ao Senhor? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte, né? Os 3 são a divindade. E o Senhor aqui, ele está aprovando. Ele fala, não, esse é meu filho amado. Ele está unido a Deus. Glória a Deus. Né? Ele, pai e o Pai são um. Foi o que ele falou aqui. Não, eu e o Pai somos um, né? Que maravilha. E então só vem corroborar com o que nós estamos falando aqui. Ou seja, será que nós, hoje, em 2024, nós estamos tendo fazendo essa leitura? Nós temos nos entregado de coração e ouvido aquilo que o Espírito Santo tem falado? Porque esse Espírito Santo, a função dele é preparar, porque já é uma igreja preparada, eu sei, mas você tem deixado o Espírito Santo preparar a sua vida, o seu coração, a sua alma, para que você possa estar também com o Senhor. É uma preocupação, porque o próprio Senhor Jesus disse assim, acharei fé na terra quando voltar. É isso aí. Não é? Maravilha. E como, às vezes, alguém esteja nos ouvindo aqui agora, e pode estar perguntando, pastor Polonini, tá, eu quero. Como é que eu faço para que o Espírito Santo possa vir habitar na minha vida? O que tem que fazer? Que maravilha. A palavra é clara, né, Kleber? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Abrimos o nosso coração, aproveitamos a oportunidade que nos é dada no dia em que o Senhor se revela a nós, como sendo a oportunidade de nos chamar para a sua presença, que nós chamamos de o dia do chamado para a salvação. E como você entrou nessa abordagem, nós sabemos que não é por acaso, porque você só entrou nessa abordagem porque certamente o Espírito Santo que está conosco aqui agora, amém, ele conduziu para essa vertente. Então certamente alguns estão nos ouvindo nessa hora, estão se fazendo essa pergunta, o que eu faço? Né? Então estão fazendo,
Jesus está falando com você agora, através do Espírito Santo. Então, o que eu faço é abrir o seu coração, como diz lá a palavra de Deus lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É agora, esse momento em que está sendo conduzido dessa forma, porque o Espírito Santo está conduzindo dessa forma para que você tome conhecimento desse projeto maravilhoso de salvação em Jesus. E você, ao abrir o seu coração, o Espírito Santo vai revelar Jesus na sua vida. Ou seja, ele vai preencher todo o seu ser, toda a sua alma. E você vai sentir essa presença gloriosa de Jesus através da operação do Espírito Santo, né? Respondendo aqui a pergunta do Kleber. E aí podemos ver, eu estava anotando aqui essas expressões que os companheiros falaram: outro igual, né? Outro ao seu lado. O pastor Aníbal mencionou: faço as mesmas obras do Pai. Jesus chegou a dizer assim: obras maiores do que essa fareis. Então, ou seja, essas obras são evidências de que alguém está vivo, de que alguém está do lado, de que alguém é igual. O Espírito Santo é assim também. Porque hoje, principalmente, corre-se o risco de muitos pensarem assim: isso ficou no passado. E não ficou no passado, não é? O Pai efetuou as suas obras, o Filho efetuou as suas obras, e Jesus deixou claro aqui: essas obras, elas continuarão. A Bíblia diz assim: estes sinais seguirão aos que creem, né? Então os sinais continuam acontecendo hoje. No Velho Testamento o Senhor curou, o Senhor ressuscitou, o Senhor operou maravilhas, sim. No Novo Testamento, em Jesus, está claro quantos sinais, maravilhas, operações. Sim, ele se revelava, ele falava, ele ensinava, sim. E agora na ministração do Espírito Santo é a mesma coisa, né? Ou seja, ele está ao lado. E quem está do seu lado, você está sentindo, você está vendo, você está conversando. Não é um lado distante, 10 quilômetros depois, não, está ao lado. Então as operações do Espírito Santo são reais hoje. Operou lá no Pentecostes, operou logo depois Pedro e João na Porta Formosa, pés e artérias daquele homem do coxo à Porta da Formosa, levantou. Pessoas foram ressuscitadas. Hoje é a mesma coisa. Eu lembro de uma experiência que foi contada até numa das escolas bíblicas dominicais, muitos anos atrás, assim, quando lançou a própria vinheta, né? Aquela vinheta logo no começo, cuja orientação é até que a gente deixe tocar a vinheta ali, né? A gente ouvia a vinheta. Uma senhora surda passando na calçada. Quando a vinheta tocou lá dentro do templo, ela ouviu na calçada e naquela hora ela foi, né? Curada da surdez. Entrou, gente, eu estou ouvindo. Por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo. Está operando hoje. Ele continua opera hoje. É a realidade. Então ele se manifesta. Não mudou. Ele se manifesta através dos dons espirituais, né? As visões foram no passado, não. Continuam hoje as visões, as revelações. O Senhor continua a operar as mesmas obras hoje, né? Por quê? Porque são evidências de que realmente ele está ao lado. Ele está vivo. Ele veio dar sequência, né? Sequência ao projeto. Completando isso que o pastor Polonini está falando, Kleber, lá aqui no capítulo 15, versículo 26, o Senhor Jesus diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Glória a Deus. Ele testificará. Testificar é testemunhar, é confirmar, né? É tudo isso. Então, o Senhor... Aqui é maravilhoso como o Senhor diz assim: o que eu digo, não digo de mim, né? Está dizendo, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Aí, quando ele fala agora do Espírito Santo, ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, o Senhor Jesus está dizendo: o que eu falo é o que o Pai está falando, e o que o Espírito Santo vai vos lembrar é o que eu estou falando. Isso. Olha que coisa. Está tudo interligado. Não continuidade. Não tem nada que desencontra, né? É uma operação maravilhosa de Deus em favor do homem. Maravilha. Pastor Silêncio do Espírito Santo. Queria só aproveitar
a palavra diz assim, ó: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. A pergunta é: mas pastor, ele rogou ao Pai? Ele falou que ia rogar ao Pai, mas ele rogou? Como é que ficou, né? Aí quando nós vamos lá pro verso 17, ou capítulo 17, é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Sim. E aqui ele roga ao Pai. Ele diz assim no verso 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Lá ele fala bem assim, ó: o mundo não pode conhecer, não pode ver porque não conhece, né? Então ele diz assim, ó: eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Polonini fez aqui uma pergunta retórica: esse Espírito Santo é só no passado? Ou é hoje? É o nosso consolo hoje também? Aí o verso 20, nessa oração, o Senhor falando assim, ó: não rogo só por estes, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer. Então Glória tá a Deus. valendo. Está dizendo assim, ó: lá na frente vão ter alguns ouvintes já na Rádio Manaim ouvindo essa palavra, crendo. Eu rogo por eles também. Então, eu queria pedir licença aqui aos companheiros para me dirigir a você, meu amado ouvinte. Um dia o Senhor rogou pela sua vida. Rogou ao Pai para que enviasse o Consolador, o Espírito Santo, para estar aí ao teu lado. Se você está passando por luta, por aflições, o Espírito Santo Consolador, ele quer te consolar nessa hora. Glória a Deus. Como o pastor Polonini citou, se você abrir o seu coração, ouvir a voz, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Ele vai trazer a vida ao seu coração, ele vai te renovar, ele vai te encorajar diante do que você está passando hoje. Essa é a função do Espírito Santo, é te preservar para uma bênção ainda maior. As lutas e as provas dessa vida não se comparam àquilo que Deus tem preparado para você. Então, meu amado irmão, saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus nessa manhã está alcançando a tua vida. Há uma promessa do Senhor, já há uma revelação nessa manhã que o Espírito Santo alcançaria corações, alcançaria lares. Há uma provisão do Senhor, o Espírito Santo Consolador, que o Senhor orou, rogou para que estivesse conosco. Ele já está no meio de nós, ele já habita em nós, ele é conosco, para que eu e você possamos ser fortalecidos no Senhor. O diácono Anderson, ele coloca assim aqui pra gente, diz assim: Kleber, hoje o Espírito Santo tem operado no meio da igreja, mas é necessário crer na promessa. Maravilha. Sim, é verdade. Bem Glória colocado aqui. Obrigado, Anderson. Eu queria ler aqui um testemunho. Olha só a operação do Espírito Santo. A irmã Eliane Elizabeth, que mora em Acaiaca, Belo Horizonte, ela disse assim: Kleber, 2 semanas atrás eu pedi oração aos pastores aí na Rádio Manaim para Deus abrir as portas, porque ela necessitava passar pelo cardiologista. E ela foi no SUS e, olha, é urgente, mas não tem vaga, tem que esperar. E ela pediu oração para que o Senhor de alguma forma operasse e que o milagre acontecesse e surgisse uma vaga. E aconteceu. Graças a Deus. Ela disse assim: Kleber, eu precisava fazer um cateterismo urgente, estava com a veia entupida. E aí meu coração poderia parar. E agora, na última quinta-feira, me ligaram do SUS e falaram: teve uma desistência, tem a vaga aqui para você. Agora, quinta-feira, às 7 da manhã, você pode vir? E ela disse sim. E no caminho para ir lá para fazer o cateterismo, ela foi ouvindo a Rádio Manaim, foi ouvindo aqui o pós-madrugada. E os irmãos fazendo oração por ela. Ela fez o exame, foi comprovada obstrução na veia, uma lesão grave no coração. Internaram ela no mesmo dia, fizeram uma angioplastia, ela colocou um stent, né? Aí ela foi pro CTI, tô aqui resumindo, e era para ficar 24 horas, mas o Senhor está no controle. Liberaram ela com 12 horas e ela disse: e agora estou aqui, repousando em minha casa, ouvindo a Rádio Manaim, com o coração cheio de glória e gratidão ao Senhor. Mais um pouquinho eu teria infartado, mas Deus ouviu as minhas orações e as orações dos irmãos e abriu as portas. E eu estou podendo agora testemunhar deste Deus vivo que operou
essa bênção, essa assim, no CTI na madrugada, enquanto eu dormia, ela ficava ouvindo os aparelhos ali, né? Ela orou ao Senhor e Deus fez ela ouvir aqueles aparelhinhos, aqueles bips, né? Como instrumentos musicais. E ela acordou ouvindo o louvor Saúde Espiritual. Glória a Deus. Glória a Olha, Jesus. um testemunho maravilhoso. Bênção, né? Como é que é o nome da irmã? É Eliane, lá Eliane. de BH. Amém. Olha Glória que a coisa. Jesus. Operação Bênção. do Espírito Santo. É o mesmo que operava no passado. É o mesmo que opera hoje. Glória a Deus. É o E a mesmo. você que está ouvindo a Rádio Manaim. Para que fique convosco para sempre. Para sempre. Exatamente. E você que está ouvindo a Rádio Manaim, você tem alguma necessidade nessa manhã? Certamente tem. Olha o Senhor. O Espírito Santo, ele está aqui, ele está aí. Glória a Deus. E ele vai operar uma bênção na sua vida nessa manhã. Porque o Senhor mostrou. Né? Que habita convosco e Isso. estará em vós. Exatamente. O Senhor mostrou Maravilha, nessa maravilha. manhã de que anjos estariam aqui na Rádio Manaim e que estariam indo levar bênçãos em vários lares nessa manhã. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Muito bem, queridos, são 7h20. Eu vou pedir o pastor Polonini, Fabiano Polonini, para que esteja orando pelos nossos irmãos. Aliás, eu vou colocar mais dois aqui. Ó. A irmã Mariselma, a esposa do diácono Daniel, lá de Campina Grande, aniversariando. Parabéns, recebendo um abraço aí de todos nós. E também mandar um abraço aqui para a irmã Rosilene Bragato Fraga, aqui de Jardim da Penha 1, também acompanhando aqui a nossa programação. A oração vai estar com o pastor Auxilésio Pedro. Isso, pastor Auxilésio Pedro, exatamente isso. Vou pedir ao pastor Auxilésio para que esteja orando por esses irmãos aniversariantes, irmãos que nesse momento estão precisando de uma bênção do Senhor na área da saúde, na área pessoal, na área emocional, na área econômica, em todas as áreas. Deus sabe todas as coisas. Glória a Jesus. Vou pedir ao pastor Aníbal, o pastor Polonini, para impor as mãos também, por favor, no momento que o pastor Auxilésio estiver orando. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor Amém, Senhor. para que esse Espírito Santo, nosso Consolador, possa estar operando também nesta hora. E nós vamos lembrar aqui da irmã Tatiana Leite, esposa do nosso querido pastor Jades. Passa ali por uma gravidez de risco. Vamos orar para que o Senhor dê uma bênção. A irmã Neila também, esposa do nosso querido pastor Fabiano Polonini, está passando por um pequeno momento de enfermidade, que o Senhor dê uma bênção. Irmã Maria Divina, de Araçás 3. A irmã Carol, de Santa Mônica 4, que fará uma cirurgia, para que o Senhor possa dar uma bênção, colocar as mãos ali. Nossa irmã Elza, 80 anos, precisando de uma bênção, internada ali, precisando de uma bênção na saúde. Irmã Eliane, teve essa experiência gloriosa, para que o Senhor possa apressar a recuperação desse procedimento ao qual ela passou no coração. Vamos orar também pela irmã Ana Rosete, esposa do nosso querido pastor Wallace Rosete. Que o Senhor possa dar uma bênção na saúde. Nosso irmão João Luiz, ali em Jardim Camburi. Irmão Altair de Bento Ferreira, a irmã Alaí de Bento Ferreira. Irmão José Luiz, diácono ali em Jardim Camburi. O idoso, né? Nosso ancião, irmão Lauro, 103 anos. Sofreu um acidente doméstico em Marataízes. Vamos orar para que o Senhor possa dar uma bênção. Que dê uma experiência, né? Que tudo isso seja para uma experiência com o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pelo sangue precioso do Teu Filho Jesus, clamamos. Meu Deus. Envolve, Senhor, estas vidas Ó Pai. com o sangue de Jesus. Meu Deus. Envia o Teu Santo Espírito Por para misericórdia. consolar os enfermos, Isso. estar ao lado, Meu Senhor. ó Deus, fortalecendo a fé, operando uma bênção de cura, de recuperação. Aqueles, Senhor, que também estão aniversariando, que o Senhor possa Sim, estar dando Senhor. uma bênção, acrescentando ainda mais vida. Meu Deus. Ó Deus, que esta oração, ela possa ir onde nós não podemos, Meu Deus. mas que haja uma operação do Espírito Santo do Senhor. Senhor. Aleluia. Este Consolador que foi enviado a nós. Meu Deus.
para que possa lhe operar uma bênção e que estas vidas Aleluia. possam glorificar o teu nome pela vitória alcançada. É o que pedimos, Senhor, nessa hora. Dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. São 7h25. Contar mais uma experiência aqui. Chegou aqui para mim agora. A irmã Eliane. Essa é outra Eliane, hein? Outra Eliane. Ela mora na Alemanha, lá na Bavária. E ela disse assim: Kleber, peço oração para meu filho Bruno Augusto. Ele está em tratamento de um câncer no estômago. Ele foi desenganado pelos médicos. Mas o Senhor usou uma irmã. E o Senhor disse que ele iria multiplicar os dias da vida do meu filho. Glória a Deus. Glória a E Deus. debaixo de oração, ele saiu da UTI e está em casa. Glória a Jesus. Deus operou uma bênção. Ele mora em São Paulo, tem 38 anos. Amém. É isso. Temos que confiar no Senhor. Glória a Deus. A última palavra é do Senhor. E o Graças Espírito a Deus. Santo, nesse momento, está operando, está agindo, está curando, libertando, salvando. Basta você crer, né? Basta você crer. Pastor Aníbal Neri, obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã. Uma alegria para nós rever o companheiro, rever o amigo. Paz, senhor pastor. Amém, Kleber. Não cansamos de dizer que é uma alegria nossa, né? Estar aqui na Rádio Manaense, um lugar maravilhoso que o Senhor preparou, um ambiente de revelações, de alegria, de experiências, de grandes momentos especiais na presença do Senhor. Que a gente tem a alegria, a gratidão ao Senhor por participar desta obra gloriosa. Glória a né? Jesus. Maravilha. Fabiano Polonini, Maravilha. pastor Alcilésio, pastor Kleber, cada um dos companheiros. Assim, nós não cansamos de agradecer o Senhor. É verdade. Tanta bênção, maravilha. Obra do Espírito Santo. Maravilha. Irmãos, é coisa gloriosa. Mas nós estamos aqui já nos despedindo, né, Kleber? Sim, sim. Então, um abraço aos irmãos que nos ouvem, que acompanham, aqueles que estão, porventura, visitando, né? Assistindo como visitante, como aquele que está querendo conhecer. Um conselho nós damos: busque o Espírito Santo Consolador. Ele vai revelar um filho na sua vida, um pai, Maravilha. e aí você tem toda a segurança para sempre, Amém. até a glória do Senhor. Amém. Não podemos deixar de mandar um abraço aqui para os irmãos ali de Jardim Cambori, onde nós estamos, Jardim Cambori 6. A igreja, ontem tivemos um encontro maravilhoso da classe de intermediários lá. A igreja ficou cheia de gente, de irmãos, um grupo grande de crianças, visitantes, crianças pedindo oração, crianças tendo experiências com o Senhor. Ontem tivemos um moço, Kleber, um testemunho aqui da Escola Bíblica Dominical. Ele visitou pela primeira vez a igreja ontem. Ele está em uma outra denominação, estava, né? Porque ele se declarou ontem, terminou a escola bíblica. Ele chamou um dos diáconos da igreja, eu estava lá presente também. Mas ele chamou um diácono e disse: olha, aqui é o meu lugar, eu Amém. quero ficar aqui e quero saber quando é que vai ter batismo, porque eu não sou batizado ainda. Olha só que bênção. Bênção, hein? Quero me batizar. Então, são definições, é um momento especial, como o pastor Gedeuti tem sempre dito, um momento especial que estamos vivendo, com o ensino da palavra, com essa firmeza no servir ao Senhor, com essa verdade revelada, que é o Espírito Santo de verdade que tem falado conosco. Isso é coisa maravilhosa que o Senhor tem feito. Não podemos deixar de mandar um abraço para a tia Josenice, né? Amém. A nossa tia. Glória a Deus. Amém. Temos 2 minutos ainda, mais 2 minutinhos aí, né, Josias? 2 minutos. Pastor Alcilésio também, obrigado, pastor, por ter vindo aqui. A paz do Senhor. A paz do Senhor Kleber. Para a gente, como o pastor Anil falou, é uma alegria e somos privilegiados, né? O grupo da segunda-feira aqui já começa a semana, né? Graças a Na Deus. bênção, glória a Deus. Quero bem rápido aqui para não tomar muito tempo, só deixar um abraço aqui, pastor Heraldo, companheiro lá de Guarapari, esteve conosco ontem no batismo da sobrinha dele, uma experiência maravilhosa. Em outra oportunidade a gente pode externar melhor. Os irmãos de Marcílio 2, tivemos lá ontem, 31 anos, né? A igreja completando, e foi uma benção. Mandar também aqui um abraço para a igreja de Pastor Polonini, tivemos lá também no sábado, né? o culto de formatura foi uma benção. E Glória a Deus. um abraço para a igreja de Lagoa Dourada,
Jucu, Araçatiba, Lagoa Dourada. Ontem também tivemos o evento com as crianças, foi uma benção. E o Senhor tem nos abençoado. Quero deixar esses abraços. Deus Amém. abençoe. Amém. Pastor Polanini, obrigado também. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. Satisfação enorme, uma alegria estar aqui com os irmãos. A operação do Espírito Santo hoje foi muito real, muito Glória presente a no Deus. nosso meio aqui, né? Estamos saindo daqui alimentados com esse maná celestial. Um abraço para a Igreja de Araçás 3, qual estou pastor, e agora recentemente assumi também a Igreja de Santa Mônica 4. Né? Um abraço para os nossos queridos irmãos ali, tá bom? Um abraço a todos os nossos ouvintes. Paz do Amém. Senhor. E pra gente finalizar, um abraço aqui a Josemar Miranda, que está na França. Diz assim, recebi uma bênção. Que maravilha ouvir a voz do Senhor. Tive uma grande bênção nessa manhã através da palavra. Estou muito feliz, porque eu sei que não estou sozinha. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Glória a assim Deus. finalizamos então com essa experiência da nossa irmã, que está lá na França. É coisa maravilhosa, né? Como o pastor colocou, né? Hoje sentimos a presença real do Senhor aqui. Glória a Deus. A você que está pela TV Manaim, canal 126, canal 85, você vai ficar com a programação da TV Manaim, enquanto nós vamos ficar aqui com a programação da Rádio Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.